Lições para a Escola Bíblica Dominical, no ano de 2017, no segundo trimestre. Para as classes de jovens e adultos, nosso assunto, tema geral, são as parábolas, que nós vamos estar estudando, ou temos já estudado progressivamente. Estamos atualmente na lição já de número 6, e a nossa consideração de hoje, nessa lição de número 6, é a parábola dos dois filhos e dos lavradores maus. Este texto está em Mateus capítulo 21, do verso 28 até o verso 44. A nossa leitura bíblica, no texto apontado, vamos estar dividindo em duas partes. A primeira parte dessa leitura bíblica será os versos 28 a 32, que trata da parábola dos dois filhos. E Jesus deixou assim falado e assim foi registrado. Leio, portanto: mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Esta é a primeira parábola, os dois filhos, nesses versos 28 a 32, que é parte do nosso estudo de hoje, a sexta lição. Mas, em continuidade, temos um texto maior, do verso 33 até 44, e vem agora a parábola dos lavradores maus. Passo a ler a partir do verso 33. Jesus continua dizendo a eles: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus:
Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Este é o texto que temos nessa segunda parábola, a parábola dos lavradores maus. Para o estudo da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, o nosso texto áureo está no verso 42 do texto que acabamos de ler, e que diz: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o texto, e este é o nosso versículo base, ou versículo áureo da nossa lição. Para o estudo dentro da Escola Bíblica Dominical, no projeto que temos, nós vamos estar fazendo este estudo em 3 partes, no esboço apresentado. Além da introdução e a conclusão, o primeiro tópico é o perigo da religiosidade aparente. O segundo, a necessidade de arrependimento e obediência. E o terceiro tópico, Jesus, a pedra angular. Observe que nós temos o nosso estudo, e são 2 parábolas consequentes. Jesus fala uma e outra, as duas estão totalmente interligadas, uma complementa a outra. Vamos fazer este estudo sabendo que, na verdade, tudo isso faz parte do contexto que vem desde momentos anteriores, quando o assunto principal foi quando escribas, fariseus, principais do povo apertavam Jesus com perguntas, e eles fizeram a Jesus uma pergunta muito forte, que Jesus propôs a responder, se eles também respondessem a pergunta de Jesus. E a pergunta que eles fizeram a Jesus é sobre a autoridade de Jesus. Quem te deu autoridade? Com que autoridade fazes isso? E Jesus, naturalmente, concordou de responder a eles sobre a sua autoridade para fazer o que fazia, ensinar o que ensinava, se eles primeiramente dissessem a respeito do batismo de João. Essas palavras primeiras que eu estou citando estão no capítulo mesmo do nosso estudo, capítulo 21 de Mateus, verso 23, e leio esse verso 23: chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Verso 23. E Jesus contrapõe dizendo, verso 24: e Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se má disserdes, também eu vos direi, com que autoridade faço isso? Aí vem a pergunta, verso 25: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens?
E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Verso 26 responde, ou consideram antes: se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E a resposta final a Jesus, 27, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Esse é o ponto, contexto. Apertaram Jesus com uma pergunta, e Jesus: sim, mas respondo antes: o batismo de João. E quando eles não responderam adequadamente, com fidelidade, aí Jesus joga as duas parábolas, dizendo no verso 28: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e segue a parábola. Terminando esta, Jesus já coloca outra no verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e segue-se a segunda parábola. Aí está, vamos dizer assim, todo o plano do nosso estudo nesta lição 6 para a Escola Bíblica Dominical, neste trimestre segundo deste ano. Muito bem, considerando que temos este esboço, vamos entrar já no nosso assunto. Do material de classe que está apresentado, resumimos trazendo os parágrafos que vamos estar também lendo e projetando para que todos possam acompanhar. Numa introdução, digamos assim: durante o seu ministério terreno, Jesus sofreu duramente com a oposição dos homens, particularmente dos principais do povo. Eles estavam sempre criando situações embaraçosas e fazendo perguntas capciosas, de maneira a incriminar Jesus. Entre outras ocasiões, nós vemos isso no caso do tributo, acerca do divórcio, da mulher surpreendida em adultério. Em todas essas investidas dos seus inimigos, Jesus tinha uma resposta sábia, que os colocava em situação embaraçosa, e isso mais os enfurecia, de maneira tal que já planejavam matá-lo. Isso era constante, sempre desses embates com Jesus. O final, saiu irritados e planejando como prendê-lo, como matá-lo. E outra expressão: se continuar assim, todo o povo vai segui-lo. Então já havia uma oposição declarada dos principais do povo para com Jesus. Continuando no nosso estudo do material de classe, retiro na introdução um segundo parágrafo que diz: nas duas parábolas que passamos a estudar, Jesus repreende os principais do povo por causa da desobediência e avisa-os de que eles seriam rejeitados, porque eles, sendo os edificadores, estavam rejeitando a principal pedra do edifício. Em contrapartida, o reino de Deus seria dado aos publicanos e meretrizes, porque creram na mensagem do Evangelho. Apesar de falar em parábolas, quando o Senhor Jesus menciona a passagem profética, os principais do povo entenderam que falava deles, principais do povo mesmo. Muito bem, observe, de fato, cabia a eles a edificação, o cuidado com o rebanho, com a obra de Deus, mas eles estavam fazendo do seu jeito e não conforme a vontade de Deus. E a palavra é clara nessas parábolas que seriam rejeitados e entregues aos publicanos e meretrizes, ou seja, aos ex-publicanos e
ex-meretrizes, porque crendo no Evangelho, se arrependeram, foram batizados na confissão dos seus pecados pelo seu arrependimento e estavam aguardando a promessa de serem selados com o Espírito Santo. E aí havia naturalmente modificação de vida, transformação. E os fariseus, os principais do povo, vendo mudanças, nem assim entenderam a obra de Deus por João Batista e agora por Jesus. A palavra que temos sobre esta profecia está no Salmo 118, versos 22 a 24, é o texto que apresento, e que já dizia: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Palavra profética dos Salmos. Mas não foi só aqui que foi falado isso. Outras citações há nas Escrituras, como em Zacarias, quando a exortação para Zorobabel continuar fazendo a obra, ou mesmo nas palavras de Ageu, captamos a mensagem: haveria uma pedra, sim, pedra preciosa, pedra de esquina, na qual estavam 7 olhos, 7 olhos. Ou seja, já falavam em figuras da plenitude da visão na pedra. Isso não é uma pedra, isso era o próprio Senhor que estaria entre nós. Como Malaquias depois vai dizer: e virá ao seu templo o próprio Senhor. Então, tudo isso já estava falado em profecia, era só aguardar, conferir e crer. Por isso Jesus disse: não leste, não viste nas Escrituras? Porque Jesus não falou só uma vez, ou Deus não falou só uma vez, sempre foi citado. Mas continuemos um pouco mais, passando agora ao primeiro tópico no desenvolvimento da nossa lição: o perigo da religiosidade aparente, o externar um fervor a Deus quando isso não existe de verdade. Então vamos para a nossa lição. Dentro do material de classe, da classe de jovens e adultos, extraímos alguns textos para que estamos apresentando. O primeiro parágrafo diz: exatamente, as pessoas mais religiosas da época foram as que mais se opuseram a Jesus. Aqueles que eram os guardas da lei, edificadores, principais do povo, foram os que se levantaram para perseguir aquele que foi enviado por Deus para restaurar o seu povo. Os que ensinavam a lei e os profetas, os que carregavam nos seus corpos e nas suas vestes porções das Escrituras e as memorizavam, foram incapazes de reconhecer em Cristo o enviado de Deus, no qual as profecias se cumpriam. Sempre o Senhor falou, a obra foi dada aos cuidados de alguém. Eram os principais do povo, os líderes do povo, tinham que fazer a obra. Mas quantas vezes os líderes estavam falhando, sempre apresentando uma religiosidade externa, até este ponto de terem fixado em seu corpo, em suas vestes, coisas que lembravam da palavra de Deus, até versículos escritos, etc. Mas que adianta levar a palavra pendurada no corpo se não estava guardado na mente e no coração? Faltava alguma coisa. Então eram somente citações de passagens, apresentação de um temor e fervor a Deus, quando na verdade o coração estava longe. E quantas vezes mudaram os mandamentos de Deus, colocando as suas próprias tradições, seguindo a lei segundo a letra e não segundo o espírito da própria letra. Tudo isso era patente, estava com eles. Ezequiel já falou lá atrás: ai dos pastores que apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. E depois Jesus vem falando: os que vieram antes foram como mercenários,
mas ele era o bom pastor, ele cuidaria das ovelhas. Ou a palavra que ele disse aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, porque estão assentados na cadeira de Moisés, falam, mas não vivem. Então ouçam o que eles ensinam e não copiem as suas ações. Então isso era evidente, Jesus sempre falava também, mostrando o erro deles, de estarem desta forma vivendo, diferentemente da palavra que eles mesmos diziam professar. Lembremos o modelo exemplar, de Esdras, que tomou no seu coração entender, conhecer as Escrituras, sim, depois para as cumprir e depois as ensinar. Não pode faltar esse elemento anterior, cumprir. E foi a ordem também dada a muitos: meditar na palavra de dia e de noite, para fazer conforme o que está escrito. Muito bem, continuando um pouco mais, temos num segundo parágrafo, nesse tópico ainda, o perigo da religiosidade aparente, o texto que nos diz: rejeitaram Jesus porque viviam uma religião de aparência. Eram extremamente zelosos, mas sem entendimento. Exageravam em pequenos detalhes e esqueciam o mais importante da lei de Deus. Cuidavam do exterior e negligenciavam a pureza interior. Eram orgulhosos e amavam serem admirados, e por isso se sentiram ameaçados pelos ensinamentos do Mestre. As repreensões de Jesus aos escribas e fariseus, nas fortes palavras: ai de vós, deixam claro que Deus condena a hipocrisia e não aceita a aparência do homem. Só uma justiça que excede a dos fariseus capacita para o reino de Deus. A religião só é verdadeira, ou é verdadeira a religião, quando procede do coração e compromete todo o homem com o seu Deus. Então observem, e é o perigo que nós estamos vivendo hoje: religiões e mais religiões, grupos religiosos variados, em grande diversidade, em grande número, mas cada um puxando um ponto, conforme aquilo que entende que é certo fazer, e divergindo de outros, e colocar todos esses, vamos dizer assim, diante do espelho da palavra de Deus, não haveria coerência entre aquilo que fala e vive com aquilo que as Escrituras dizem. Portanto, cuidado. Hoje está mais difícil guardar-se na religiosidade ou numa religião por nós professada, porque há uma influência grande de ensinamento dos homens, ainda mais na atualidade, que há mudanças da lei dos homens e as instituições estão se voltando para cumprir a lei dos homens, não a de Deus. Há um perigo de muitos estarem se justificando: estou bem na minha religião, no meu grupo religioso, quando na verdade pode estar reprovado diante de Deus. Falando claro mais uma vez, o divórcio é algo que aborrece a Deus. O segundo casamento é adultério, e os homens estão aprovando, até incentivando, para haver paz nos lares. Mas esta aí é uma falsa paz, é um engano e conduz à condenação. Então, fatos diversos. E me lembro agora de uma passagem em Mateus, por exemplo, capítulo 6, verso 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galadão de vosso Pai que está nos céus. Ou o verso 5, quando Jesus disse: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem
em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Somente coisas de aparência. Aparência. Mas Deus não aceita isso. E Deus já disse: pronto, o que vocês procuravam já alcançaram a atenção dos homens. Mas de Deus, coisa alguma seria dado a eles. Assim, dando ainda continuidade, neste estudo de parábolas do nosso trimestre presente, segundo trimestre deste ano, na lição de número 6, que diz a parábola dos 2 filhos e dos lavradores maus, chegamos agora ao tópico 2 com o título A necessidade de arrependimento e obediência. E aí temos o nosso texto da primeira parábola, que eu vou ler para nós estarmos relembrando, verso 28 até 32, um texto curto. Mas que vos parece? Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João Batista veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Este é o assunto desse segundo tópico que nós vamos estar apresentando, retirando do material de classe algo neste primeiro parágrafo, que diz também: em seguimento a mais um dos embates contra os principais da lei, quando eles questionaram sobre a sua autoridade, Jesus conta a parábola dos 2 filhos, com o intuito de revelar o verdadeiro caráter dos seus opositores. O caráter é manifestado não por aquilo que alguém fala, mas no que a pessoa faz. São as atitudes que revelam o nosso verdadeiro caráter, e se realmente nos arrependemos. Observe que Jesus não estava só respondendo para pressioná-los ou deixá-los sem saída. Jesus, na verdade, está mostrando o coração deles, para eles mesmos. Precisamos entender essa misericórdia de Deus para com eles. Responde apresentando: olha vocês como vocês são. Se entendesse, poderiam se arrepender, serem salvos. Então não vamos pensar só que Jesus respondia fechando e deixando sem saída. Não, Jesus respondia para eles entenderem como que eles eram, e nisso poderiam se corrigir. E observem a questão principal: não é só falar, é fazer. O importante é cumprir. É cumprir. Me lembrei agora de Mateus capítulo 5, um outro texto também interessante, simples. No capítulo 5, verso 47, nem está colocado aqui neste texto no momento. O verso 47, quando Jesus, ensinando naquela palavra ou no sermão do monte, diz: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Repito essa frase, essa oração: que fazeis demais? Que fazeis?
Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não adianta falar, tem que fazer aquilo que é próprio das coisas de Deus. É o que Jesus sempre falou, né? Homem sábio é aquele que edifica sobre a rocha. Mas o que é isso aí? É aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então Jesus requeria dos escribas e fariseus isso, mostrava para eles este particular, e eles não aplicaram isso para si mesmos. No segundo parágrafo, podemos ainda colocar, retirando do material de classe, este texto: ao serem questionados por Cristo qual dos filhos havia feito a vontade do Pai, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam que aquele que se arrependeu e depois foi trabalhar, fazendo a vontade do Pai. Jesus então compara os publicanos e as meretrizes ao filho que inicialmente diz não, mas depois se arrepende e vai trabalhar. E compara os religiosos da época ao filho que diz que sim, mas não obedece. Jesus revela então a hipocrisia deles, pois diante do questionamento sobre o batismo de João, por conveniência haviam respondido que não sabiam, mas na verdade eles não haviam crido. Mais forte, eles combatiam, negavam. Então Jesus abriu claramente para eles este ponto. E observe, o assunto começou lá atrás. O batismo de João, ou um pouquinho antes, com que autoridade fazes isto? Aí segue todo este assunto. E Jesus está conduzindo a este ponto. A ordem é dada a todos. Os mandamentos estão entregues. O evangelho é publicado a todo mundo. Arrependei-vos, convertei-vos a Deus. Vamos dizer nesta palavra, porque assim serão perdoados os vossos pecados, pois é chegado o reino dos céus. A palavra, a mensagem é para o mundo inteiro. Uns dizem, não, nós vamos seguir Jesus, nós cremos no evangelho, e às vezes no caminho se desviam por uma coisa ou outra, em particular por aquilo que creem segundo a tradição dos homens e no seu próprio conceito. Volta a ser o tempo do juízo, cada um faz aquilo que acha que deve fazer, enquanto o correto é segundo as escrituras e não segundo o que pensamos ser mais adequado. Está claro isso em toda a palavra. Mas muitos há que vivem desordenadamente, fora dos princípios de Deus, mas um dia se tocam, se arrependem e vão procurar endireitar suas vidas, ainda mais exortados pelo evangelho, que os chama a escapar dessa geração corrupta, e muitos são salvos. Aí está o impasse: publicano aceito e fariseu rejeitado. Um só andava segundo os seus próprios costumes e o povo, e o outro se dizendo religioso. Olha o contrassenso, né, irmãos? Coisa contraditada. Mas para nós não enganarmos a nós mesmos, que pode dizer que sejamos enganados por alguém, mas o ruim é quando nós enganamos a nós mesmos, nos atribuindo justiça, quando na verdade não há justiça em nós. Por isso as escrituras estão aí como espelho, onde a gente deve estar sempre mirando e vendo. A escritura diz e como faço. Pronto, já é o suficiente. Mas dentro deste texto, lembremos Lucas capítulo 7, verso 29 e 30. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Jesus veio para os enfermos, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus,
contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele, por João Batista. Então Jesus foi claro e mostrou que eles eram o filho que diz que ia seguir a Deus, mas não obedeceram. Eles tinham tudo, era filho também, recebeu a mesma chamada para a salvação, para o reino de Deus. Foi-lhes dado uma honra grande, edificadores, ensinadores do povo. Mas eles, devagarzinho, sutilmente, foram se desviando e pronto, não fazem mais a vontade do Pai. Muito bem, continuando um pouco mais, num terceiro parágrafo retirado do nosso material de classe, assim leio: Jesus condena a atitude dos principais do povo, que não se arrependeram mesmo diante do exemplo dos publicanos e meretrizes, que se converteram para a pregação de João. A consequência é que estes entrariam no reino de Deus, enquanto aqueles seriam rejeitados. É o arrependimento seguido de mudança de vida que nos aproxima de Deus, e não a simples religiosidade. É a aprovação de si mesmo ou aceitar a aprovação dos homens. Precisamos primeiro ser aprovados por Deus. Esse é o perigo. Ai de vós quando os homens vos bendisserem. Ai, 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 ai. Esse é o perigo de hoje. Pessoa se coloca numa instituição religiosa, vê, aqui estou bem, aqui me aprovam, mas não confere os ensinos, a forma de vida com aquilo que está nas Escrituras. E por isso essa diversidade. E a pessoa tem ainda a escolha. Aqui pode, ali não pode. Aqui é assim, ali é de outro jeito. Escolhe onde que vai servir a Deus, enquanto que a regra está na palavra do Senhor. Estas palavras é que vão nos julgar naquele dia, e não outras coisas diante dos homens. Por isso, vivendo numa religiosidade como nós, fazendo parte de uma instituição religiosa como nós, precisamos nos ajudar uns aos outros no caminho certo da palavra. Senão, uns e outros estarão errando o caminho. São cegos guiando outros cegos. Então, qual é a vantagem de estarmos juntos? É dentro da verdade de procurarmos servir a Deus, vivermos e ensinarmos, aprendemos o certo e isso fazemos. E em qualquer tempo, ainda que há ensinadores, nós temos conosco, que vantagem, escrituras à disposição de todos em várias versões. Portanto, aí está para nós. Mas dentro deste assunto, a palavra é simples. 2 filhos, um não tem vontade de trabalhar obedecendo ao seu pai, recebeu uma ordem, mas não foi, e depois arrependeu-se e foi. Finalmente fez a vontade do pai, aprovado. E o outro disse que iria fazer, se foi sincera a palavra que iria, mas depois não foi, então não fez a vontade do pai, rejeitado. E Jesus é claro nessa coisa. Os que se arrependem e têm mudança de vida entram nos céus, e os que dizem que fazem a vontade de Deus, mas não estão fazendo, estão vivendo uma vida falsa diante de Deus. Diante de Deus não é diante de si mesmo e dos homens. Não entrarão no reino dos céus. É a vigilância constante que devemos ter sobre nós mesmos. Mas, vendo algum texto bíblico, entre tantos textos que estão no material de classe, nós extraímos somente esses 3. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Claro, simples, direto. João 13, 17, Jesus falando aos seus discípulos. É uma passagem que Jesus fala aos
apóstolos reunidos naquela última ceia: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Podemos enganar nós mesmos. É se cumprir. E lembrando, entre muitas palavras que Jesus disse, essa de Lucas 2, verso 49, Jesus ainda nos seus 12 anos, e dizendo, respondendo dessa forma: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Ou seja, Jesus como filho, e filho que veio para fazer a vontade do Pai. Jesus é aquele que disse: sim, vou fazer a tua vontade, Pai, e se dispôs a fazer até o ponto de morte, e morte terrível de cruz. Aí está. E nós vamos ver outras passagens, Jesus sempre dizendo: vim fazer a vontade do Pai. Pai, fiz o que me ordenaste fazer. E pronto. Aí está a salvação. Muito bem. Dando continuidade à nossa lição, vamos para o tópico 3, Jesus, a pedra angular. É a segunda parte do nosso estudo, o texto bíblico, a parábola dos lavradores maus. Já lemos antes, mas permita que eu leia mais alguns versos a partir do 33. E que diz: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderantes dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. A parábola é esta. Mas Jesus questiona: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles, principais do povo, já dão a sentença. Verso 41: dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Paremos aqui. Eles colocaram a sentença contra eles mesmo. Quantas vezes Jesus usa esse processo? Quantas vezes na palavra de Deus temos isso? Que será feito? E o próprio que transgride dá a sua própria sentença. Para mostrar a justiça de Deus. Deus não está fazendo nada além daquilo que é de justiça, correto. É como Davi, Naamã disse: que se fará um homem como este? Davi clama: é réu de morte. Vive o Senhor, que é réu de morte. E é a situação que nós vamos estar ainda considerando um pouco. Mas deste texto quero destacar: na verdade o Senhor está falando que ele tem uma vinha, ele tem um povo, e entregou esse povo ao cuidado de alguns. E no tempo devido, sempre ele enviou profetas, mensageiros, videntes, conforme vários textos da Bíblia mostram, e os títulos deles: juízes,
É como esses que vêm buscar a resposta do trabalho na vinha. Mas os que estão responsáveis por ela não aceitam os enviados e matam. Interessante, Jesus falou na parábola que mandou mais, em maior número, mas do mesmo jeito. E por fim, o próprio filho. Vão ter respeito do filho. Então as coisas são colocadas direitinho aí. Até um detalhe importante profético: Jesus seria arrastado para fora da vinha. Jesus foi arrastado, enviado, como quiser, para fora de Jerusalém. Nessa expressão está esse cuidado, que depois em Hebreus vai dizer: saiamos, pois, fora com Jesus. Porque se o grupo religioso, a Jerusalém do momento, não está aceitando o Messias, saiamos com ele, levando o seu vitupério. Entenderam o que eu quero dizer? E muitos ficam presos dentro, achando que pode seguir do jeito que está e que vão ser aprovados. Misericórdia. E muitos se aprovando a si mesmos porque são lavradores, são responsáveis pela vinha, são líderes. Em ser líder não está a aprovação. A aprovação está em ser um líder fiel. Aí muitos confundem, e onde muitos tropeçam, e é o perigo. Mas eu sou pastor, não disse nada. Não disse nada. Deus não aceita essa acepção que nós fazemos. Mas continuando o nosso texto, nesse terceiro tópico, neste estudo nosso sobre parábolas, nessa lição 6, a parábola dos dois filhos, e agora dos lavradores maus, num parágrafo retirado do material de classe, nesse tópico Jesus, a pedra angular, temos este texto que leio. O capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus é bastante interessante. Começa falando sobre a aclamação de Jesus e termina com uma parábola acerca da sua rejeição. Esta parábola dos lavradores maus tem uma mensagem bastante clara acerca de quem seriam os personagens dela e seu sentido. Tanto que os próprios líderes religiosos a quem ela foi direcionada perceberam que era deles que Jesus falava. Não há dúvida de que a vinha é a casa de Israel e o dono da vinha é Deus. Os servos enviados são os profetas que pregavam sobre o arrependimento, que queriam frutos do povo. O herdeiro é Jesus, e os lavradores maus são os judeus que haviam rejeitado os profetas a eles enviados, e da mesma forma matariam o filho para tentar ficar com aquilo que era dele por direito. Tropeçar na pedra, rejeitar Jesus. Ser esmagado pela pedra é o juízo vindouro sobre eles, o juízo de condenação. Então a parábola está assim explicada. Observando Mateus capítulo 21 no seu início, sim, interessante mesmo. É o assunto de Jesus entrando em Jerusalém, aclamado. O que também estava em profecia: haveria um reboliço em Jerusalém. Até da boca dos que mamam sairia o perfeito louvor. Mateus 21, verso 9. As multidões
Tanto as que iam adiante como as que o seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Jesus entra, capítulo 21, em Jerusalém, aclamado por multidão. Termina o capítulo 21, rejeitado pelos principais do povo. Aí temos também esse quadro: o evangelho pregado e rejeitado por muitos que se acham importantes, ao ponto de até não aceitar o evangelho como ele é. Enquanto que os simples, pobres de espírito, aqueles que são humildes como crianças, esses estariam aceitando o evangelho com plena alegria. E a palavra depois que nós temos também em Zacarias: o pastor seria ferido, as ovelhas iriam se dispersar, mas o pastor voltaria e teria a sua mão dirigida aos pequenos. Continua isso sempre. É o cuidado que precisamos ter do orgulho e da soberba, e não sermos humildes de coração. Continuando, vamos ver neste texto que temos muitos versículos apontados, mas uns poucos versículos eu quero destacar. Outros ficam para a meditação dos professores, para depois discorrerem conforme o que planejarem com as classes. Lucas capítulo 20, verso 19. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele, de Jesus, naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Então eles entenderam. Mas em vez de entender, então a palavra já profeticamente já dizia que nós estamos errando, então vamos mudar o comportamento. Não. Se revoltaram porque Jesus falou deles serem reprovados. Era para eles se enquadrarem, mas não, se revoltaram. Só não mataram, não prenderam Jesus na hora porque viram a multidão acompanhando Jesus, e todos o tinham como profeta, e há pouco o tinham aclamado como o rei, o filho de Davi que havia de vir. Pronto. Mas o recado foi completo. Entenderam, só não se arrependeram. Continuando, Isaías 5:7 é o texto que fala que, de fato, em várias comparações sobre quem é o povo de Deus, aqui nesta parábola dos lavradores maus, a vinha é o próprio povo de Deus, os israelitas, os judeus daquela época. E o verso 7 de Isaías 5 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão. Esperou justiça, e eis aqui clamor. Então observe, irmãos, que a criação de Deus, os homens, nós, Deus coloca aqui, Jesus coloca aqui, o profeta Isaías coloca aqui, como sendo a planta das suas delícias. O sonho de Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Oh, que sonho de Deus! E muitos estão se desviando disso. Nós entendemos o grande amor de Deus para conosco, errados ou certos, Deus está amando e está pedindo para que os certos continuem certos e os errados se convertam, se voltem para Ele. E a palavra, entre outras muitas, tanto de Pedro como de Paulo e outras palavras nas Escrituras pelos profetas, dizem sempre para nós. Estou só apresentando Atos 4,
do verso 10 ao verso 12. Seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse é que estes são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavras de Pedro, de uma forma claríssima, isso diante do juízo que eles estavam ali sendo colocados. Sinédrio, principais do povo reunidos, e Pedro fala claramente: vós matastes aquele que é o Filho de Deus. Vocês mataram, Deus ressuscitou. Vocês rejeitaram, Deus colocou como pedra principal de esquina, o alicerce, a rocha base, segurança e salvação para toda a humanidade. Fora dele não há salvação. Aí quantas idolatrias, quantos desvios, colocando todos os medianeiros entre os homens e Deus, os santos do catolicismo, as práticas religiosas de muitas religiões, outros cuidados que as pessoas colocam como princípios de vida, como sendo meritórias para a salvação. Não há salvação senão em Cristo Jesus. Não há salvação senão em Cristo Jesus. E ponto. É que as religiões deveriam estar publicando continuamente. Mas estava previsto também, né, irmãos? O amor esfriando pela multiplicação da iniquidade, e as trevas vindo sobre a face da terra, e a apostasia da igreja. Mas continuemos um pouco mais, avançando, indo para um segundo parágrafo do material de classe, que diz, neste texto e nesse tópico, Jesus a pedra angular. Esta parábola nos mostra claramente quem veio antes dele era o mensageiro de Deus. Ninguém podia lhes negar essa honra, mas eram servos. Mas ele era o Filho de Deus. Revela ainda que Jesus conhecia o que tinha pela frente, ou o que lhe sobreviria. No relato, o Filho morreu às mãos dos homens perversos. Jesus jamais teve a menor dúvida a respeito do que tinha pela frente. Destaquemos bem isso. Não morreu porque o obrigaram. Encaminhou-se para a morte em forma voluntária e com os olhos bem abertos. Seja feita, ó Pai, a tua vontade. E Jesus se entregou. Querem matar? Só que não é fora de tempo nem fora de lugar. É a mensagem que ele mandou a Herodes. Não pode morrer o profeta fora de Jerusalém. E quando? No tempo da Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto. Jesus foi, irmãos, passos firmes para a cruz. Lembremos que ele rejeitou o fel. Ele rejeitou qualquer coisa que pudesse aliviar a sua paixão, o seu sofrimento, ou não usou de algum termozinho para poder ganhar simpatia e ser livre no juízo. Ele falou claro para Pilatos: tu dizes, eu sou rei, e por isso vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aqui vamos entender também nesta parábola, nessas colocações, que Jesus falava claramente, abertamente: eu sou o Filho
do Pai. Então Jesus não escondeu. Eles que não queriam aceitar, olharam para ele, não tem parecer nem formosura, é igual um outro homem qualquer, e o desprezaram. Mas esqueceram de Isaías 53, que dizia isso mesmo, para serem alertados: cuidado, não vem com pareceres diferentes, é como um outro qualquer, mas sobre ele estarão as iniquidades de todos, e por elas ele pagará. Ou seja, ele é o Cordeiro que tira o pecado. Então Jesus falou claro, muito claro. Mas, dentre vários textos também, apresento destaco estes, como Isaías 53, o verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus mesmo disse: não poderia eu pedir ao Pai, e não enviaria legiões de anjos para me livrar desta hora? Mas Pai, eu vim para esta hora. Pronto. É o filho que quer fazer a vontade do Pai. Disse sim, vou fazer, e fazia até a morte. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É que Jesus declarou para Nicodemos. Eu acho admirável, irmãos. Quem me dera estar naquela experiência de Nicodemos, olhando Jesus crucificado, observando tudo aquilo, as palavras de Jesus, a natureza mudando. Ele podia ver, ele falou que aconteceria isso. Aí, como os soldados, Nicodemos deve ter outra vez dito, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Nicodemos ouviu essas palavras de João 3, 14, versos 14 e 15, e contemplou acontecendo na cruz, no Calvário. Foi um dos poucos homens que permaneceram com Jesus na cruz: José de Arimateia, Nicodemos e João, aquele discípulo que Jesus amava, usando o texto como está escrito. Muito bem, ainda outro texto é Lucas 9:22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Então Jesus também andava firme, porque sabia que seria ressuscitado, podia confiar. É a nossa esperança e certeza, né, irmãos? Vivendo com Jesus nesta vida, ainda que morramos, né? A promessa de Jesus é que voltaremos a viver. No último dia, ao toque das trombetas, à voz do arcanjo, na vinda de Jesus nas nuvens, todos que foram fiéis serão ressuscitados. Jesus ao terceiro dia, como primícias, e nós como no último tempo, segundo aquilo que tem Deus proposto e assim estabelecido. Continuando um pouco mais, vamos encerrar a nossa conclusão. Ainda vejamos estes textos. Nessa lição aprendemos que a verdadeira religião é aquela que procede do coração e compromete todo o homem com o seu Deus. E a nossa hipocrisia é conhecida e condenada por Deus. O servo de Cristo deve se preocupar em obedecer a Deus e não lhe fazer apenas promessas, votos, que depois não são cumpridos. Mas antes, firmemente, perseverar em seguir o Mestre.
Fechando ainda mais um pouco, como conclusão, vamos ainda dizer: o Senhor da vinha enviou um mensageiro após outro. Não chegou com uma vingança fulminante ao vexarem e maltratarem o primeiro mensageiro. Deu uma após outra oportunidade aos lavradores para responder ao seu chamado. Vemos por fim que Deus tolera os homens em sua pecaminosidade e não os destrói por um momento, demonstrando a sua benignidade e longanimidade, para que o pecador venha a se arrepender. Porém, em todo o tempo, o juízo de Deus é exercido. O juízo de Deus virá sem falta. E deste texto, numa conclusão, numa exortação também final, vejamos o texto de segunda carta de Pedro, no capítulo 3, os versos 9 a 15, que dizem: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. E ainda segue outros termos mais, mas até aqui. E tende por salvação a misericórdia, a benignidade, a longanimidade do nosso Deus. E assim, consideremos, temos andado nessa lição por estes tópicos, nesse esboço apresentado: o perigo da religiosidade aparente, a necessidade de arrependimento e obediência, Jesus, a pedra angular, não há salvação senão nele. E o nosso texto áureo é quando Jesus diz: nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor, por Deus foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus 21, 42. E assim, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.